Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. A política externa do governo de Dilma Rousseff é o nosso assunto de hoje. E para conversar conosco, nós convidamos José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Guilhom. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Professor, a gente acabou de ver aí a presidente Dilma recomendando ao primeiro-ministro belga que a Europa não tente combater a crise com ajustes fiscais profundos. A minha pergunta para o senhor é se o Brasil está em condições de dar conselho nessa área. Bom, se tivesse, não daria, né? Venderia muito caro, provavelmente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a presidente falou de uma maneira muito simplista em relação às diferentes crises. A crise que está começando agora, que ela vai ter que enfrentar, ela está longe de ser uma crise que já foi resolvida, porque ela é de natureza bastante distinta da crise anterior, né, que foi pelo governo Lula. E, em terceiro lugar, quer dizer, o que fez o Brasil escapar dessa crise foi, sobretudo, a situação do sistema bancário. A de 2008. A de 2008, do sistema bancário, que estava protegido contra o tipo de fraqueza que ocorreu no sistema bancário europeu e americano, entre outras coisas, sobretudo por causa do ajuste no sistema bancário que foi feito no governo Fernando Henrique, né? Então, ela acusar os governos anteriores de terem fracassado diante da crise, ter usado instrumentos inadequados quando ela usou... Ela se esquece que a natureza da crise era diferente. O senhor acha que o pior dessa crise ainda está por vir? Essa crise ainda não começou propriamente. Esta nova crise ainda não começou. Por enquanto, ela está sendo anunciada porque se prevê com uma certa capacidade de estar certo, né, que o sistema bancário europeu está em grandes dificuldades e ele vai ser atingido profundamente pela crise grega, e a crise grega já está praticamente começando. Então, nós não sabemos ainda o que vai acontecer de fato, é difícil ainda prever. Agora, professor, há alguns dias a presidente Dilma abriu a Assembleia Geral da ONU e, na ocasião, alguns analistas viram uma sutil mudança do discurso dela em relação aos discursos anteriores do ex-presidente Lula. O senhor vê uma sutil mudança de discurso ou uma mudança efetiva na política externa do país? Olha, há uma tentativa de, digamos, projetar a imagem de uma mudança, sobretudo aquilo que no governo anterior foi visto com maus olhos, tanto pela opinião pública brasileira como pelos nossos principais parceiros externos. E foi o envolvimento do Brasil com ditaduras, né? O fato do Brasil ter tratado com sarcasmo questões de massacre de opositores, o fato o apedrejamento de uma viúva da Sakineh, né? A Chechênia. Pois é. E que foi tratado com sarcasmo, etc. Então, ela mudou o discurso em relação a isso. Mas as atitudes do governo são muito semelhantes, é uma continuidade muito grande, né? O senhor não vê, então, uma mudança do papel que o Brasil tenta desempenhar nesse cenário global? Na verdade, qual é o papel que o Brasil tenta desempenhar hoje? Olha, eu acho que o governo brasileiro, né, sobretudo no período do Lula, tentava desempenhar um papel de liderança de tal maneira forte que fosse capaz de substituir a liderança atual dos países ricos, né? Inverter a situação dos países emergentes, que hoje são secundários, em os países que iriam realmente controlar o mundo, estabelecer as normas, estabelecer, etc. Essa era claramente a ambição que o Itamaraty, sob comando do presidente Lula, estava seguindo. Eu acho que a presidente atual não tem essa ambição. Não tem essa ambição, não tem esse interesse, né, pela política externa, e a maneira como a gente vê ela falando no exterior, muito travada, muito quase que dizendo palavra por palavra, ela tem uma certa dificuldade, não se sente à vontade, como o Lula. O Lula estava feliz à vontade. O senhor acha menos pretensiosa, então, a atual política externa? Eu acho que ela provavelmente vai fazer uma política externa de perfil mais modesto, né? A gente pode dizer que hoje somos um aliado dos Estados Unidos, professor? Eu acho que somos um aliado dos Estados Unidos, continuamos sendo um aliado dos Estados Unidos. Eu acho que o fato de que exista muito conflito não quer dizer que não haja aliança. Quer dizer, quanto mais coisas em comum você tem,
a gente briga como dois irmãos, por exemplo, né? Os irmãos, muitas vezes, têm conflitos, etc. E no caso dos Estados Unidos, ainda é um país com o qual nós temos profundas ligações do ponto de vista de investimento, do ponto de vista comercial, etc. E que continua sendo o principal país, a principal economia do mundo. Mas né? ele se opõe ainda, um dos pleitos brasileiros foi na Assembleia Geral da ONU, é o tal assento definitivo no Conselho de Segurança. É um pleito que dura 18 anos. Os Estados Unidos se opõem a isso? É o principal opositor? Não. Os Estados Unidos não se opõem a isso. Os Estados Unidos não precisam se opor a isso, porque isso não vai sair nos próximos 10 anos. Né? Então, o que eles fazem, eles não se opõem, eles lançam algumas candidaturas, porque também sabem que não vai acontecer. Por que não vai? Onde emperra, professor? A China. Que teria que aceitar o Japão. A China teria que aceitar o Japão, ela já disse que vai vetar o Japão. Então, para que ela não vete o Japão, ela simplesmente não deixa que a coisa vá adiante. E também ninguém vai querer colocar isso em pauta sabendo que o Japão vai ser vetado. A Índia também, a China não precisa nem dizer, vetaria a Índia, mas não precisa nem dizer, porque ela vetando o Japão já segura a Índia também. Então, esses afagos que se faz ao Brasil, vão apoiar, etc. Tudo bem, vão apoiar quando? Quando tiver em pauta. E quando tiver em pauta as coisas mudam, né? Olha, veja uma coisa, o Brasil, se houver uma mudança no Conselho de Segurança da ONU, como o Brasil almeja, no sentido de ter uma abertura maior para a participação de outros países no Conselho de Segurança com assento permanente, é impossível que o Brasil não esteja lá. O pleito, para a gente encerrar, professor, o pleito brasileiro com relação ao Estado da Palestina, o senhor vê alguma chance dele ir adiante? Olha, o Brasil já... isso não é um pleito do Brasil, né? É um pleito também da do Palestina. Brasil, né? O Brasil engrossou o couro. O Brasil já reconheceu, né? Já reconheceu, inclusive não depende mais do reconhecimento da ONU, nem nada disso. O Brasil já reconheceu. O que o Brasil não fez foi ter um papel ativo nas negociações e na escolha, no encontro de uma solução para esse problema, né? Eu acho que esse problema agora está tendendo a se resolver, porque a jogada palestina foi bem sucedida. Os israelenses ficaram acuados e agora eles estão cedendo aos poucos. Então é possível que, embora esse reconhecimento não saia, ele provoque um entendimento e um acordo de paz definitivo, veremos, e com isso o reconhecimento viria em função disso. Né? Torçamos, né? O acordo de paz, acho que todos nós torcemos por ele. Queremos, tá. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.